Há uma semana atrás eu gravei um vídeo falando sobre como começar um negócio de IA do zero lucrativo em 2026. E a turma tem me perguntado, Ale, beleza, mas como que eu vendo? Como que eu faço dinheiro com isso de verdade? Então hoje eu vou te mostrar algumas coisas importantes e o que me fizeram fechar o meu primeiro cliente em 3 dias, 72 horas depois que eu comecei o meu negócio de IA, belezinha? Então fica aqui no vídeo comigo que até o final desse vídeo você vai saber exatamente o que eu fiz, as coisas importantes que você precisa saber para que você consiga fazer essas vendas e a estrutura para você conseguir ter êxito na hora de vender uma solução de IA, belezinha? Então vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente alinhar são 3 itens aqui que eu vou compartilhar na tela com você. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa alinhar são esses 3 itens, tá? E aqui que eu digo alinhar entre eu e você, tá? Você que está aí assistindo esse vídeo, a primeira coisa que a gente precisa alinhar é essa. E o primeiro alinhamento é se inscreva no canal. Brincadeira, mas se inscreve aí. A primeira coisa é a mentalidade, tá? E aqui eu não vou entrar naquele papo de coach, coisa de maluco, tá? Quando eu digo de mentalidade aqui, eu estou falando no sentido de sair do modo preciso deles e entrar no modo precisam de mim. Por quê? Porque é o seguinte, a gente está vendo um boom de inteligência artificial acontecendo no planeta. E as pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas, elas têm um problema grave, porque a maioria das empresas que prestam serviço de IA, eles vão trabalhar com grandes empresas. As empresas pequenas têm uma dificuldade em acessar soluções de IA que são acessíveis para a realidade dela. Então, uma empresa que fatura seus 100 mil reais por mês, ela tem mais dificuldade de conseguir implementar IA na sua operação com efetividade, porque ela não tem o mesmo budget de uma empresa que fatura seus 50 milhões por ano. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, as pequenas empresas precisam de soluções de inteligência artificial que são viáveis para ela e que são efetivas, tá? Então, o primeiro ponto que é importante a gente alinhar aqui é, as empresas precisam disso, as empresas precisam de IA, precisam de uma solução para resolver problemas operacionais que elas realmente têm, beleza? Segunda coisa que é importantíssimo a gente falar aqui, levando em consideração que você está vendo esse vídeo, provavelmente você vai querer vender inteligência artificial. E quando você vai para o mercado vender IA, o que acontece hoje muito como tem muito curso de venda, não sei o que, a galera fica empurrando qualquer coisa para cima do cliente. Eu sou totalmente contra isso. Na minha visão, você precisa entrar no modo diagnóstico, tá? Então aqui, em vez de você vender no sentido de tentar empurrar qualquer coisa para o cliente, você vai vender para ele. Mas primeiro você precisa saber, será que ele tem um problema que eu resolvo? É isso que você precisa saber. Não adianta você chegar numa pequena empresa que não tem um problema que você quer resolver, que você pode resolver, e você querer apresentar uma solução para um problema que ele não tem. É a mesma coisa de você querer vender água para alguém que não está com sede. É a mesma coisa de você querer vender, sei lá, um hambúrguer. Apesar que hambúrguer, mesmo sem fome, às vezes a gente come, né? Mas é a mesma coisa se você quiser vender algum alimento para uma pessoa que não está com fome. Não vai funcionar tão bem. Agora, se você fala com uma empresa que tem um problema latente, tem dor, sabe que precisa de uma solução e você tem uma solução que encaixa naquela dor, aí sim, cara, aí você vai conseguir vender e vender do jeito certo. Aqui até o final do vídeo vou te mostrar algumas coisas importantes sobre precificação, como organizar isso para você poder ser eficiente nessa venda, beleza? Vamos lá, terceiro ponto aqui importante, pitch. Na hora de apresentar, você apresenta a solução orientada ao problema do cliente. Então, por exemplo, se na conversa com ele, vamos supor que você está vendendo para uma clínica, se na conversa com ele falou que a secretária dele é muito ineficiente, ela não atende, não organiza as coisas, é desorganizada, etc., você vai vender o oposto disso. Então, se ele tem um problema vamos pensar que ele tem um problema de desorganização, demora no atendimento e, sei lá, eu vou deixar esses dois. Desorganização e demora no atendimento. O que você vai vender lá na tua solução? Organização mais atendimento rápido. Ale, por que eu vou fazer isso, Ale? Por quê? Porque quando você vende uma solução que está orientada ao problema, você está vendendo uma solução que aumenta a probabilidade do cliente alcançar
o objetivo dele, não seu, dele, beleza? Então, os primeiros pontos que eu precisava alinhar com você aqui nesse vídeo são esses. A mentalidade tem que estar correta, o processo de venda tem que estar redondo. Diagnóstico, levantei os problemas, vou apresentar minha solução em volta do problema dele. Não significa que você precisa ter uma solução muito diferente uma da outra, não é necessário isso. Você pode inclusive ter a mesma solução. O ponto é que você pode vender essa solução orientada ao problema desse cara, entendeu? Então, por mais que você está vendendo, sei lá, um CRM, vamos supor que você quer vender Go High Level. Então, por mais que você está vendendo o CRM do Go High Level, tem pessoas que vão ter problemas mais conectados à organização do CRM, e daí você vai vender isso. Tem pessoas que têm mais problemas relacionados à parte de, sei lá, automações. Então, você vai apresentar a solução para isso. Então, no final é isso. Você está vendendo o mesmo carro, mas você está apresentando características diferentes, porque o seu cliente é diferente um do outro. Beleza? Então, essas três coisas aqui são coisas que são importantíssimas e que me fizeram e fazem eu vender as minhas soluções. Beleza? Vamos lá, então, para os outros pontos, tá? Agora a gente vem para uma parte prática, que é como que, alguns pontos, tá? Primeiro, valor cobrado. Então, como que eu cobro solução de IA, Lê? Estrutura de cobrança. Como que é a estrutura de cobrança? Por que esse valor? E alguns erros a evitar, tá? Então tem 4 coisas que eu quero compartilhar com você agora. Vamos lá. Primeiro ponto, valor cobrado. O valor cobrado, eu vou falar o meu atual, tá? E daí, aqui no porquê esse valor eu vou justificar para você ter mais clareza, belezinha? Então vamos lá, meu valor cobrado atualmente. Hoje eu tenho a solução de SaaS, beleza? Que é o meu Scale Labs, que é o meu Go High Level, beleza? Então hoje eu tenho o meu Scale Labs que ele vai flutuar de 297 até um 497, beleza? Isso aqui é Scale Labs, é SaaS, beleza? Então é SaaS. O que significa SaaS? Que não tem um serviço meu atrelado aqui, né? A verdade até tem, mas assim, são coisas simples e básicas, beleza? Aí, inclusive, se você quiser ver os planos que eu tenho no Scale Labs, o link está na descrição, você pode abrir lá, você vai ver os planos e tal, e talvez te ajude a pensar um pouco na tua estrutura, beleza? Segundo ponto, aí o que mais aqui eu faço? No caso de IA, então vamos pensar que agora o cara quer IA e ele quer o serviço incluso, beleza? Então aqui ainda Go High Level, está lá incluída, né? Está integrada lá direto, mas eu tenho serviço aqui. Daí aqui eu vou entrar aqui numa média de 3 mil reais por mês, mais ou menos, beleza? E aqui tem outras coisas que eu posso colocar, mas aqui, para você ter uma ideia de preço que eu cobro, em média é isso aqui, tá? Então por mais que eu apresento isso de maneiras diferentes, porque os perfis de clientes são diferentes, os preços, eles normalmente estão muito parecidos, tá? A não ser que seja um projeto, né? Daí, tipo, é um projeto personalizado. Projeto personalizado. Aí é outros 500, tá? Aí varia e daí não dá pra gente falar aqui agora. Vamos lá, estrutura do preço. Eu sempre trabalho da seguinte maneira, turma. O Scale Labs é recorrência. Beleza? A IA é setup mais recorrência. Beleza? E projeto é projeto. Ale, por que mas no projeto ainda tem o recorrência também. Por que você trabalha com recorrência? Porque por muito tempo na minha vida, na minha jornada, eu trabalhei com projeto, tá? Qual o problema do projeto? Ele tem início, meio e fim. Ou seja, se você fecha em janeiro e entrega janeiro a, sei lá, março, o dinheiro vai acabar. Então eu coloco energia, dedico energia em criar coisas que me dão recorrência. Por quê? Porque uma vez que o meu cliente começou a me pagar, sei lá, 697, que é o meu plano Platinum, é o plano que o pessoal mais escolhe. Então, uma vez que ele começou a me pagar 697 por mês, dificilmente ele vai parar, porque eu entrego para ele muito resultado. Então, eu fecho um projeto, um cliente, pensando na recorrência. Então, não estou pensando, por mais que eu tenha setup aqui, ó,
Esse setup ele é para cobrir custo, não é aqui que mora o dinheiro. O dinheiro mora na recorrência, tá? Então, pô, Ale, quero começar o meu negócio de IA. Cara, coloque energia em recorrência. Coloque energia em recorrência. Porque, por exemplo, se você tem... Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar 3 clientes meus aqui, ó. Vou pegar aqui 3 clientes que são no mesmo ticket da IA. Eu tenho 3 clientes meus de IA que os 3 sozinhos me dão 6 mil por mês. Só esses 3, beleza? Tem outros, mas tenho 3 que são tudo mesmo segmento, tudo na mesma linha, que só os 3 me dão 6 mil reais por mês de recorrência. Então, entenda que é importante você organizar a sua solução de modo que você cobre recorrência. Aí vamos lá, por que esse valor, né? Então vamos lá. Existem algumas maneiras de precificar, tá? A primeira delas é quanto tempo, é por tempo, tá? Então quanto tempo vou dedicar. Isso aqui é uma venda por tempo, tá? Você está vendendo o seu tempo. Então, vou dedicar 10 horas e faço cálculo em cima disso. Por exemplo, quero cobrar R$200 minha hora e eu vou gastar 10 horas, eu vou cobrar R$2.000. Então, isso é uma maneira de você cobrar por tempo, beleza? Isso é uma das formas de você cobrar projeto e serviço de IA. Segundo, você pode cobrar por custo, baseado em custo. Então, quanto me custa versus quanto quero lucrar. Então, pô, se me custa R$1.000 por mês e eu quero ter, sei lá, 50% de lucro em cima disso, então eu preciso de lucro, não, colocar 50% de margem em cima disso, então eu preciso vender por 1.500. Então, na verdade não, né? Eu errei aqui. Se eu quero ter 50% de margem é R$2.000. Então, se me custa 1.000 e eu quero ter 50% de margem, então eu vou vender por 2. Então, essa é uma segunda maneira de precificar. Terceira maneira é resultado líquido final. Então, quanto isso tem que me gerar de grana no mês. De grana aqui eu estou falando pessoal, tá? Então, pô, se eu vender isso aqui por R$2.000 por mês, quanto que eu tiro e coloco no meu bolso no final do mês? Isso é uma terceira forma de você cobrar pensando em um negócio de IA de uma pessoa só, beleza? Que é o que eu tenho hoje. Beleza. Quarta forma, margem. Né? Então você define margem em cima de benchmarking e trabalha a margem. Mas eu não vejo concorrência aqui? Cara, eu vou falar a real para vocês. Eu não olho para concorrência, tá? Para precificar. Porque se eu for olhar para concorrência, eu tô muito ferrado aqui no Brasil. Cara, no Brasil, a cultura do Brasil aqui... Eu vou falar uma parada aqui que é real para vocês, tá? A cultura do Brasil pra grana é uma merda. É uma merda. A galera precifica, abaixa preço para tudo. Tudo é briga de preço. O cliente quer desconto toda hora. É sempre essa conversa. Eu não entro mais nessa briga. Não vale a pena. É muito trampo, muito esforço para você no final acabar ficando sem muito recurso. Então eu não entro mais nisso. Eu já me ferrei muitas vezes por causa disso, tá? E isso aqui é cultura do Brasil, tá? Do Brasil. Eu não sei como são os outros países. Nesse sentido, porque eu não vendo para fora ainda. Mas no Brasil, essa cultura é zoada, beleza? Então, para eu não cair nesse perfil de cliente que vai ficar chorando toda hora, então eu precifico mais caro e faço entregas melhores do que os meus concorrentes. Então, se você for olhar a média dos meus concorrentes aqui no Brasil, você vai ver que a maioria cobra mais barato do que eu. Eu não cobro mais barato. Só que eu faço entregas que eles não fazem. Por exemplo, eu faço a entrega de um desafio diário de implementação. Onde o meu cliente, ele pagou mais caro? Pagou. Mas quem aqui no Brasil entrega para ele um processo para ele automatizar a empresa inteira em 30 dias? Sozinho. Ninguém que eu conheço, tá? Que eu conheço. Então, é mais caro? É mais caro, mas eu vou entregar mais. Então, no seu caso, vamos pensar que você está pensando em montar o seu negócio, tá? De IA. Eu iria nessa linha, de crie o seu produto, o seu serviço baseado no que você vai fazer, no que você vai entregar, no seu resultado. E aqui, por fim, aqui é baseado no resultado, tá? Que na minha visão é a melhor maneira, tá? No meu caso, como isso aqui para projeto personalizado eu faço, mas para esses dois aqui, como eu vendo num formato de recorrência e eu quero escalar, né, a minha entrega,
então eu não vou muito nessa linha do resultado. Mas você pode trabalhar nessa venda do resultado, ou seja, você vai calcular, cara, a minha implementação, quanto eu vou economizar para esse cara, para esse cliente. Puta, vou economizar 20 pau por mês. Cara, se você vai economizar 20 mil reais para o cliente por mês, se você cobrar 4 mil é barato, entendeu? Porque você tem que pensar que cada real que você tira do custo dele operacional, às vezes, são 5, 6 reais que você elimina de faturamento que ele tem que fazer. Ou seja, o que eu estou dizendo, se você reduz em 20 mil reais o custo desse cara, provavelmente você está ganhando quase que 100 mil de faturamento para ele. Entendeu? Por quê? Porque o custo, cada R$1 economizado é R$1 de lucro no bolso. Cada R$1 vendido não é. Cada R$1 vendido às vezes vai ser 10 centavos de lucro, 20 centavos de lucro. Beleza? Então, em cima do resultado também é uma maneira muito interessante de você organizar isso. Fechou? Vamos lá para a gente caminhar para o final aqui, pessoal. Então é o seguinte. Aqui então, 3 erros que eu acho que você deveria evitar. Primeiro, não cobrar barato. Não seja o baratinho. Para esse tipo de coisa, tá? Cara, varejo é diferente. A gente está falando de solução complexa para pequenos negócios que querem otimizar margem, otimizar custo e etc. Outra coisa, não cobrar muito caro sem prova social também. Então também não saia querendo cobrar mais caro, do seu cliente sem você ter muito case, tá? Então não é interessante também. E por último, não aceite escopo aberto de maneira nenhuma, tá? Isso aqui é a chance, é a derrota. Isso aqui é a derrota, é foda. Porque, de novo, tá? Cultura BR aqui, cultura Brasil. A galera quer pagar o menor valor possível, no máximo de entrega possível e consumir a sua alma, na maioria das vezes, tá? Eu tô dizendo isso sendo totalmente realista com você porque eu tô no mercado há um tempo e eu já sei como é e eu vivo isso aqui diariamente. E eu não tô dizendo que são todo mundo assim. Eu tô dizendo que quando você cobra muito barato, quando você aceita escopo aberto, você acaba atraindo clientes que são assim. Quando você vai para o oposto, que é cobrar o preço justo e correto, fechar um escopo corretamente, definir exatamente as entregas, saber exatamente o que você está fazendo, entregando, realizar as entregas do seu cliente, você está filtrando já o tipo de cliente que você vai atender. E isso é muito importante para quem vai fechar um serviço de IA, por exemplo, que é um tipo de negócio complexo. Então aqui eu mostrei para você algumas coisas relevantes de como estruturar o valor, a estrutura, por que o valor e erros a evitar, tá? E daí, por fim, para finalizar, então, Ale, como você conseguiu, Jossa, como você conseguiu, caraca, velho, conseguiu fechar cliente em 72 horas. Vamos lá, rapidamente, tá? 1. Montei uma lista de potenciais clientes. 2. Montei meu produto barra oferta de maneira clara. 3. Prospectei a turma. 4. Os que interessaram, eu diagnostiquei. Lembra? Diagnosticar? Sair do modo preciso deles, eles precisam de mim. Então, o que eu fiz? Montei lista de clientes que provavelmente precisavam de uma solução. Pequenos negócios, pessoas que eu conhecia ou indicações de pessoas que eu conhecia. Montei o produto para resolver problemas que eu sabia que eles tinham. Beleza? Prospectei o pessoal, os que interessaram, fiz o diagnóstico. Fiz o diagnóstico, apresentei como solução. Beleza? Fiz uma oferta irrecusável. E daí aqui na oferta irrecusável, eu sempre coloco garantia. Então a minha garantia é, ou eu te dou ROI de 3 em cima do que você está investindo, ou você não precisa me pagar, tá? Então, se você contrata uma solução de IA minha por R$2.000 por mês, ou eu te entrego no mínimo R$6.000 de resultado, ou
você cancela comigo sem ônus nenhum, belezinha? Então, essa aqui é a estrutura que eu usei rapidamente para fechar esse cliente em 72 horas. Cara, eu realmente estou abrindo aqui a caixa de Pandora para vocês de exatamente como eu faço, tá? Espero que isso aqui gere valor para você, que você consiga refletir para você montar a sua estrutura. Se você tiver dúvida, fica à vontade para me mandar nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sino porque todo dia tem vídeo meio-dia, tá? E a última coisa é óbvio, né? Pô, se você quer, aí você tem duas opções, três opções na verdade. Se você quer vender o Go High Level, tem link na descrição, beleza? Ale, e o que muda aqui? O Go High Level você vai ter que vender e entregar. Quero vender Scale Labs. Você pode, link na descrição. Você pode se tornar um parceiro meu, vender e eu entrego, beleza? É um programa de parceria que a gente não lançou oficialmente ainda, mas que a gente vai lançar. Provavelmente ainda, não sei se até final de março, mas entre maio e junho a gente vai lançar. E por último, você pode ter o seu negócio sem necessariamente colocar aqui, seu nome, .a, que daí é você vendendo, tá? E daí aqui eu não tenho um link, eu tenho só o canal. E daí você se inscreve e ativa o sino para ver mais vídeo, belezinha? Turma, espero realmente que esse vídeo tenha gerado valor para você. Se você ficou com dúvida, manda. E se tiver sugestão de novos vídeos, manda brasa aí. Lembrando que essa semana a gente vai ter uma maratona de prospecções. Eu vou fazer ao vivo algumas prospecções, vou mostrar no Instagram, por telefone e tal. Então fica atento porque eu vou mostrar na prática como eu estou fazendo a prospecção. Como que eu ligo para um cara frio, como que eu ligo para uma pessoa que indicou, que é quente. Então fica atento para participar e ver como que eu vou fazer isso e para você poder fazer aí também, belezinha? Tamo junto, forte abraço para você. Tá borrado minha câmera aqui, infelizmente. Deixa eu ver se consigo a outra aqui. Aí, boa. Tamo junto, forte abraço, bora escalar, bora pra action. Eu te vejo no próximo vídeo. Até amanhã.